Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos fazendo nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns e hoje nós estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 6, Manifestações Visuais. Allan Kardec, no seu estudo, pontua mais extensivamente questões relacionadas, nesse capítulo, aos quês, aos porquês e quando se dão tais manifestações. Certamente assim procedendo devido ao grande interesse social do tema. Então, ele começa questionando assim, o que é uma manifestação visual, por que acontece, quando que acontece, porque na época começou a chamar muita atenção as pessoas dizendo que viu um espírito, que teve aparição, que aconteceu isso. Então ele começou a estudar esse fenômeno mesmo dessa maneira. Fez muitas perguntas sobre as aparições, que nós vamos ver agora um resumo sobre isso. Os espíritos podem se tornar visíveis durante o sono e raramente no estado de vigília. O que é isso? Durante o sono, eles podem se mostrar a nós. Então, pode se tornar visíveis frequentemente durante o sono. Mas quando estamos acordados, fica muito mais difícil, porque os nossos sentidos não vão, os órgãos materiais dos sentidos não vão captar as emanações daqueles espíritos que têm o corpo fluídico, diferente do nosso. Por que então, durante o sono é mais provável que eles possam se comunicar conosco, se tornar visíveis? Porque enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende, fica mais livre, pode mais facilmente ver os outros espíritos e entrar em comunicação com eles. Então, quando nós dormimos, nosso corpo fica repousando, mas nós, espíritos, desprendemos do corpo. Daí, a nossa visão se alarga, a nossa percepção se alarga, então nós podemos ver os outros espíritos e nos comunicar com eles. O sonho, o que é senão uma recordação desse estado? Então, eu sonhei com fulano, que eu estive junto. Então, é mais uma recordação. Mesmo quando não lembramos de nada, nós vimos os outros espíritos e gozamos da nossa liberdade. Mas eu não lembro que eu sonhei. Não tem problema. Você não lembra porque o seu cérebro material não registrou, não deu, porque você vivenciou aquilo como espírito, desprendido do corpo físico. Então, o seu cérebro material não registrou. Mas mesmo assim, você teve contato e gozou da sua liberdade. Os espíritos que se manifestam pela visão pertencem a todas as categorias. Olha que interessante. Não é só um tipo de espírito que pode aparecer para nós. Pertence a todas as categorias. Todos os espíritos podem se manifestar visivelmente. Porém, nem todos têm permissão ou desejo de fazê-lo. Lembram do programa anterior, quando nós falamos que nem todos os espíritos têm permissão para promover um certo fenômeno? Ele precisa ter permissão e ele precisa querer também. A vontade dele é importante. Então, veja bem, todos os espíritos podem se manifestar visivelmente, porém nem todos têm permissão ou desejo de fazê-lo. Os espíritos se fazem visíveis, quer para o bem, quer para o mal. Então eles podem se fazer visíveis quando eles querem fazer o bem. Como que eles querem fazer o bem? De que maneira? Consolar os que lamentam a sua partida. Houve então a desencarnação
as pessoas muito ligadas a esse espírito, ou uma pessoa muito ligada a esse espírito, está chorando, desesperada, com muita saudade, então ele se manifesta, essa pessoa tem essa visão do espírito e muitas vezes ele consola até através do pensamento, ou a pessoa pensa mesmo que é a palavra que ele está falando, mas ele está sempre se comunicando através pelo pensamento. Também ele pode querer provar para as pessoas que ele continua vivo e está próximo da pessoa. Que muitas, às vezes a gente não acredita, a gente fala, mas como? Eu não vejo, não consigo ter nenhuma prova de que isso está acontecendo. Então eles se manifestam para isso, para provar para a gente, olha, nós estamos vivos, nós estamos próximos, mais próximos do que vocês podem imaginar. Eles também podem querer nos dar conselhos, principalmente se são espíritos mais adiantados que nós, ou, por exemplo, nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, que têm mais experiência de vida, eles podem querer nos dar conselhos. Ou também algum espírito pode se tornar visível para pedir ajuda. Olha, muitos espíritos pedem preces, muitos espíritos estão atormentados do outro lado com alguns problemas que estão enfrentando de remorso ou de coisas que não fizeram, não deixaram aqui em dia e querem avisar as pessoas que eles não vão ficar em paz enquanto não se resolver aquele problema. Eu tive um exemplo de uma amiga que o marido desencarnou e ele tentava se comunicar de todo jeito porque ele tinha deixado uma conta sem pagar. E ele estava muito preocupado, porque o que ia acontecer? Ela que ia sofrer as consequências. Até que ele conseguiu se comunicar, ela achou o papel e pagou essa conta. Então, às vezes, também eles pedem ajuda para que eles possam ficar em paz. E aqueles que querem nos fazer o mal? Eles querem, às vezes, nos assustar, como nós já vimos anteriormente nos programas. Eles querem nos aterrorizar, nos deixar assustados, perturbados. Ou então eles querem se vingar. Se eles estiveram, por isso que Jesus, quando fala, reconciliai-vos com os seus adversários enquanto estão a caminho. O que Jesus quis dizer? Estão a caminho. Estão encarnados juntos, sabendo onde está a pessoa, o que ela faz, como ela vive, porque depois que um dos dois desencarnar, vai ficar mais difícil essa comunicação. E se um tiver sentimento de vingança, se um guardar rancor ou mágoa, o sentimento de ódio, ele vai querer se vingar. E daí fica muito mais difícil de você estabelecer uma comunicação com um espírito desse tipo, e às vezes ele vai começar a te perturbar mentalmente, ele vai começar a influenciar nas suas coisas e você não vai ficar sabendo o que ele está querendo. Então é melhor ver Jesus, na sua sabedoria, reconciliai-vos enquanto estão a caminho, enquanto estão juntos, vivenciando juntos, porque depois um inimigo desencarnado é muito mais difícil da gente trabalhar do que um encarnado. Bom, vamos ver, seria possível que as pessoas que têm essa mediunidade de ver espíritos, será possível que elas tivessem uma visão permanente dos espíritos? Seria muito inconveniente, porque o médium que vê espíritos, que vê o plano espiritual, ele não vê só coisa boa, porque não existe só coisa boa. Como aqui na Terra, nós encarnados,
nós observamos todos os tipos de pessoas que existem. Pessoas boas, pessoas más, pessoas brincalhonas, levianas, hipócritas. Então, também no plano espiritual. E o médium que tem essa faculdade de ver os espíritos, de enxergar os espíritos, se ele tivesse uma visão permanente, seria muito inconveniente para ele, porque o perturbaria, ia constrangê-lo nas suas atividades e tiraria sua iniciativa, na maioria dos casos. Então veja só, temos vários exemplos aqui que nós podemos dar. Divaldo Franco conta que ele tem, né, ainda, e quando ele era mais novo, que ele começou a trabalhar com o espiritismo, ele tinha esse tipo de mediunidade, de visão, né, de enxergar os espíritos. E ele começou a trabalhar numa repartição pública de atendente no balcão. E daí ele viu uma pessoa no balcão, ele levantava da sua mesa e ia até lá, até conversava com a pessoa, mas todos os outros ficavam olhando. O que ele está fazendo? Quem ele está atendendo? Porque só ele via, eram espíritos que estavam ali. Porque a gente sabe que os espíritos, às vezes, não resolveram seus problemas em vida e daí voltam no local para tentar resolver. Então ele começou a ser motivo de risos, de chacotas dos amigos. Olha, você vai de novo atender? Quem que você está atendendo? Então ele pediu para uma amiga dele, que ficava numa mesa perto dele, olha, você me avisa quando tiver realmente uma pessoa lá, para eu ir atender. Daí, quando ele via, ele olhava para a moça, ela falava, não, não tem ninguém. Daí ele já sabia que era espírito, ele não ia. Quando ela falava, sim, daí ele ia atender. Olha só os inconvenientes que podem trazer se fosse sempre essa visão, né? Tiraria a iniciativa da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, o próprio Divaldo conta que na primeira palestra que ele foi fazer, ele não tinha noção do que ele ia falar e apareceu um espírito e passou para ele em pensamento tudo que ele teria que falar. E ele fez uma ótima palestra. Na outra palestra, ele nem preparou nada, porque ele falou, o espírito vai, e daí ele fala, ele passa para mim e eu falo. Só que daí deixaram numa saia justa, que não aparecia ninguém. E ele ficou super nervoso, suava, não sabia o que ia falar. Até que apareceu o espírito e falou, olha, hoje eu vou te salvar, mas da próxima vez você prepara a sua palestra. Então o que está falando? Tira a iniciativa da pessoa se a pessoa souber que está sempre junto alguém para falar por ele, para tomar iniciativa por ele. E também, quando a pessoa julga-se só, ela age com mais liberdade. Ela está sozinha, eu tenho que resolver meus problemas sozinha. Eu tenho liberdade de fazer isso e não vou contar com ninguém, porque não tem ninguém perto de mim, né? Então, nós temos, a visão tem que ser esporádica. De vez aparece, desaparece, outra hora, uma outra visão, esporádica. Qual a finalidade? Dar prova e atestar a vida após a morte. Essa é a finalidade de ver espíritos. Por que eu vou ver o espírito? Eu tinha uma médium que trabalhava comigo no trabalho mediúnico e no final do trabalho ela sempre via cenas, mas ela ficava muito invocada, porque ela falava assim, eu vejo a cena, mas o que eu faço com isso que eu estou vendo? O que era? Era atestar para ela prova daquilo, talvez ela não tivesse na mediunidade, ela muito segura, então era para mostrar para ela que existia aquilo, atestar a vida após a morte, porque muitos médios no início, eles se sentem
eles sentem essa dúvida. Será que é isso mesmo? Está acontecendo isso mesmo? Né? Então, nós temos que ter essa caridade para com os médiuns também, porque não é fácil para eles ficar vendo espíritos e, como nós já falamos, a visão não é sempre boa, ele vê espíritos de todos os tipos. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui e no próximo reunião nós estaremos continuando a falar a respeito das manifestações visuais. Muito obrigada pela atenção de todos. Claudete Moura para o divulgar.net.